por um gato aqui, viu? Porque tem muitos gatos aqui e eles começam a ficar pedindo para entrar na sala, só para vocês saberem. Se for por isso, eu também posso ter aqui um gato também. Pode querer participar da discussão, mas você já sabe. Olá, gente, tudo bom? Hoje nós estamos aqui com alguns convidados, mas antes disso eu queria agradecer ao canal à esquerda. Hoje nós estamos aqui, que é o canal que vem nos convidando nos debates da resistência socialista aqui nesse espaço, a série de debates que a resistência vem proporcionando nesse momento tão difícil de pandemia, onde traz algumas discussões, algumas questões que nós precisamos apontar. Queria dizer, antes de tudo, que nós estamos online aqui na live no YouTube e também na nossa página no Facebook. Então, é importante que todo mundo comente, faça questões, perguntem, critiquem, apontem, elogiem. Né? Nós estamos aqui para discutir e para debater alguns pontos interessantes do momento. Hoje nós vamos discutir o tema educação e universidade em tempos de pandemia. Para isso, nós convidamos o doutor João Carlos Salles, né, que é presidente da Andif, está enquanto presidente da Andif, e também reitor da Universidade Federal da Bahia. Também convidamos o nosso companheiro Marcos, que é do Movimento em Frente, estudante lá da UF de Medicina, que vai trazer alguns pontos relacionados à tarefa dos estudantes nesse momento de pandemia. Enfim, vou me apresentar, depois a companheira Luana, que vai estar compartilhando essa mediação comigo, se apresenta também. Eu sou Ícaro, estou enquanto diretor de Direitos Humanos da UNE, sou estudante de Direito da Universidade Federal da Bahia, também sou bacharel interdisciplinar em Humanidades pela Universidade Federal da Bahia. E é isso. Vai lá, Luana. Oi, gente. Meu nome é Luana, sou do Movimento em Frente, sou estudante de Direito pelo ProUni do Centro Universitário do Estado do Pará e vou estar aqui hoje com vocês ajudando o Ícaro a mediar esse debate. Agora convido o Marcos aí para se apresentar. Então, boa noite, gente. Quem fala aqui é Marcos. Como o Ícaro falou, eu sou estudante aqui da UFES, estou no 6º período e eu atuo também nesse momento como diretor de saúde do DCE daqui da UFES. Além disso, eu tenho nesse último período... Estou também como conselheiro do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão daqui da universidade. Então, a gente tem acompanhado aí muito de perto todas as questões que têm surgido, né? Quanto as questões da assistência estudantil, estágios voluntários, da suspensão de aulas, do calendário acadêmico. Então, como a gente estava conversando aqui um pouco, tem nem muito atribulado assim, a rotina, né? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Porque aqui deu que a internet estava meio instável, mas está tranquilo? Estamos ouvindo bem. Tá ótimo. Então, como eu estava falando, desde o início aqui, quando a universidade começou esse movimento, quanto à paralisação das atividades e quanto às medidas que seriam tomadas pela universidade a partir desse momento, que foi ali quando houve a declaração da OMS do pandemia, né? Ou seja, que já estava em todos os continentes do nosso planeta, né? E foi naquele momento que a universidade começou a se movimentar. Então, se formou um comitê operativo de emergência para pensar o que seria orientadoria quanto às ações tomadas, e foi um comitê a princípio com especialistas da área, artistas, e que a gente pautou que tivesse também representação estudantil. Então, do princípio, as questões que têm sido levantadas por nós na representação estudantil quanto às questões de fato de interesse dos estudantes nesse momento foram principalmente no princípio não da assistência estudantil, porque no momento que se falou em suspensão das aulas, veio na nossa cabeça, e aí os estudantes assistidos e as pessoas que dependem da alimentação do RU
e os estudantes, né, enfim, têm esses auxílios para sustentar na cidade onde mora. A gente tem aqui, a nossa universidade aqui é a única federal do estado, então é uma universidade que recebe muitos estudantes de fora e recebe também estudantes de outros estados próximos aqui, ainda mais com o SISU e com todo esse processo que a universidade passou nos últimos anos, né? E a questão da assistência estudantil a gente conseguiu aqui, naquele momento, e a gente ainda está nesse diálogo, a gente conseguiu um auxílio emergencial quanto à questão do RU, porque o restaurante universitário era um espaço de potencial contaminação, né? Porque é um espaço de aglomeração, um espaço onde as pessoas se alimentam, enfim, compartilham mesas, e é um espaço que era um espaço de potencial muito grande de contaminação, e era uma das nossas preocupações principais, como vão ficar os alunos que dependem da refeição do RU para sua alimentação, né? E conseguiu, pautou junto com a Reitoria de Assuntos Estudantis que a gente tivesse um auxílio emergencial pecuniário que o estudante está fazendo a própria alimentação em casa. Enfim, aqui na universidade a gente não tem a questão da moradia estudantil, mas a gente fez questão também de que se fossem mantidos os auxílios, o auxílio moradia, entendia também que naquele momento, se a universidade simplesmente cancelasse as atividades e deixasse os estudantes sem condição de continuar no lugar onde eles estavam, que os estudantes tivessem que se deslocar de volta para as suas cidades, isso geraria um fluxo, né, do centro para os interiores dos estados e para outros estados que poderia já estar levando o vírus. Naquele momento a gente tinha poucos casos aqui, mas já tinha mais, eu me lembro que na época a gente já estava com mais de 100 casos suspeitos, então não se sabia na realidade qual era o número de pessoas contaminadas e qual seria o potencial de disseminação que poderia trazer. Então, um pouco o diálogo que a gente teve foi nesse sentido, e depois, com o avançado da pandemia, com as medidas que foram pensadas pelo governo, foram surgindo algumas questões. Em especial, a questão que tem, falo como estudante também da área da saúde, eu faço parte também da DENEM, que é a Diretoria Executiva Nacional do Estudante de Medicina, né? E na saúde tem havido uma preocupação com as medidas que o governo tem proposto para os estudantes na contenção da epidemia. Isso é uma das questões também que tem me tomado mais tempo, porque é a minha comissão lá no Conselho de Ensino e Pesquisa que decide quanto a isso e que está regulando como que isso vai ser implementado na universidade, né? E, no princípio, está em programa voluntário na contenção da epidemia, né? Então, os estudantes finalistas dos cursos de medicina, farmácia, enfermagem e fisioterapia, abriria-se um cadastro e tal, para que os estudantes pudessem se voluntariar para estar atuando na contenção dessa epidemia, como no papel ainda de estudantes, mas já no período final do curso, tendo condição de ter uma contribuição, né, de fato, na pandemia. De lá, a gente teve a publicação de várias medidas, acho que foram aí umas 5 publicações entre portarias do Ministério da Saúde, da Educação, editais. Teve uma medida provisória do presidente também, que tratava da abreviação dos cursos, e isso até o momento continua uma questão, né? O nosso conselho se posicionou hoje autorizando a abreviação de cursos, mas em caráter provisório, que a portaria mais recente, né, a portaria, não estou lembrando agora o nome certinho, mas foi a portaria que saiu agora no dia 6, na segunda-feira, saiu essa portaria, e o cenário que se coloca agora para essa abreviação de curso é que os estudantes terão direito a uma colação de grau temporária para atuação no programa específico lançado pelo Ministério da Saúde na contenção da epidemia. E aí, essa medida foi lançada na segunda, ela já está gerando efeito. O nosso conselho publicou hoje a resolução que regulamenta isso na nossa universidade, e ela levanta várias questões, né? Quanto à questão desse registro profissional provisório, como que seria isso, visto que a atribuição
de registro profissional não é do Ministério, mas dos conselhos como que é? Isso, dos conselhos profissionais que regulam os registros, né, da FM, da medicina, enfim, o COFEN, da enfermagem. Enfim, e a gente está nos próximos dias, eu acredito também que o reitor, o doutor João, esteja acompanhando essa questão aí, porque também seja uma questão que se está pautando. E aí, falando nisso, o Ícaro me fez um convite também para falar um pouco do que eu entendo que é o papel dos estudantes e o papel da universidade nisso, né? E um momento de crise já, né, de global da saúde, mas no nosso país especificamente a gente vive ainda um momento onde a gente não chegou, onde os casos a progressão da epidemia vai seguir nos próximos dias e que a gente ainda não está no ponto mais crucial enfim, de sobrecarga do sistema de saúde e que a gente vai enfrentar no próximo período ainda momentos mais complicados dessa pandemia. E apesar da gente ter alguns programas chamando os estudantes da saúde a atuarem na contenção da epidemia, no momento atual, a gente já teve os cadastros, mas ainda não está tendo recrutamento para ação, exatamente por a gente ainda não está no momento onde estão faltando profissionais. Mas a questão então, nesse momento, onde a gente vive, a gente já tem o vírus circulando, a gente já está em social, mas a gente ainda não está no momento onde os profissionais vão ter que ser recrutados para uma ação de fato emergencial da epidemia. Qual seria o papel do estudante nesse momento, né? E o papel, na minha opinião, da universidade como um todo. Eu entendo que nesse momento a função que os estudantes da saúde têm que ter e que a universidade como um todo tem maior potencial de exercer é a função de educadora em saúde, no caso. As diretrizes dos cursos da saúde colocam a da medicina, a que eu tenho um pouco mais de acúmulo, coloca como uma das competências essenciais do profissional de saúde, o profissional como educador de saúde. Nesse momento, uma parte grande dos estudantes que estão ao longo do curso ainda não tem condição de atuar efetivamente no tratamento e no cuidado aos pacientes. Mas eu entendo que a universidade e os estudantes têm um potencial muito grande de atuarem nesse momento como educadores, como conscientizadores das medidas de segurança que têm que ser tomadas nesse momento. O isolamento social já está instaurado na maior parte do nosso há 2 semanas, né? Mas ainda assim a gente observa um movimento que talvez no primeiro momento as pessoas tenham ficado em casa e vai passando o tempo, as pessoas vão, parece que voltando, né? Querendo voltar à rotina. Observa que em várias cidades do país, em vários lugares, a gente tem visto as ruas movimentadas, ainda muitos restaurantes funcionando, aglomerações sendo formadas, e a gente pensar qual que é o papel que a gente pode ter nesse momento. Eu falei um pouco, quando a gente foi acionado para a questão da suspensão, do que a universidade faria, de que para que as medidas fossem eficientes, para que as medidas que a gente propusesse fossem eficientes no combate à pandemia, para que as pessoas se engajassem, elas precisam entender o porquê daquelas medidas e precisariam se sentir responsabilizadas de alguma forma, né? Que a ação individual delas tinha um impacto coletivo. E eu acho que nesse ponto a universidade e, enfim, os estudantes têm um papel crucial de estar em formação e de estar atuando como conscientizadores da necessidade das medidas de isolamento, das medidas de segurança, todas elas, e também de informação, né? Muita gente ainda não entende bem o que está acontecendo, não entende como se dá de forma precisa, enfim. E eu acho que é um pouco dessa nossa luta, né? Nesse momento a gente tem muitas tarefas assim operativas de emergência para tocar. A gente tem que resolver, a gente tem que parar a disseminação agora. Mas ao mesmo tempo a gente como entidades políticas, né, os DCS, acadêmicos, todos os movimentos sociais não podem também se eximir de realizar uma análise também mais ampla, uma análise do que a gente fez de errado e o que a gente ainda está fazendo de errado e o que a gente vai precisar melhorar nos próximos episódios disso tudo, né, após essa pandemia,
o que a gente precisa rever da forma como a gente se comporta em sociedade, da forma como a gente compreende a saúde e todas essas, né? E eu acho que aí é a universidade, o movimento estudantil, especialmente, tem tarefas essenciais. Fazer uma análise mais ampla e não só pensar no momento atual, mas também pensar no que a gente vai precisar pensar para o pós. Eu acho que é um pouco disso. Aí vão entrar várias questões, as questões estruturais do SUS. E essa questão aí que também da campanha que a gente lançou, que a Uni lançou, né, Ícaro? Ontem da revogação da emenda constitucional 95, né? Causou danos aí ao financiamento de saúde nos 2 anos. Com certeza, é fundamental. Marquinhos trouxe alguns pontos, acho que são centrais, assim, né? Pensar esse momento pandêmico, mas pensar bem o momento pós-pandêmico. E aí, já aproveitando o link, eu quero passar a palavra já para o nosso companheiro, né, reitor da Universidade Federal da Bahia, atualmente presidente Andis, nosso companheiro doutor João Carlos Salles, para trazer alguns aspectos relacionados a esse tópico da educação, universidade, em tempos de pandemia. Professor, o seu microfone está fechado. Agora. Agora. Está aprendendo, agora. Tem que habilitar o microfone, né? Ícaro, bom falar com você, conselheiro do Conselho Universitário da UFBA, e deve estar acompanhando todo esse nosso movimento. Bom falar com você, Luana, bom falar com você, Marcos, e veja bem, a universidade, né, e aí o conjunto das universidades brasileiras, né, com muita clareza, a universidade suspendeu atividades, né, porque considerou ser prioritária a proteção da saúde dos estudantes, dos docentes, dos técnicos, dos terceirizados. Eu quero lembrar toda essa gama. A universidade é um complexo que envolve uma força de trabalho diversificada em condições diversas de vulnerabilidade e que nós devemos ter em conta nesse momento. A universidade reagiu assim, né, usando a virtude do conhecimento, né, porque, afinal de contas, nós não podemos nos guiar pela ignorância, pelo obscurantismo, nós temos que nos guiar por dados concretos, pela experiência científica e poder, dessa maneira, sinalizar o que é preciso fazer, que orientação devemos ter. Esse é um lado, é uma face da ação da universidade. A outra face é a solidariedade, ou seja, a universidade não podia deixar, certamente, de estar reproduzindo na sua ação algo que é próprio da sua estrutura. O que é a universidade? A universidade é um lugar especial de confrontação de saberes, de confrontação de gerações, um lugar de convívio formador e, por isso mesmo, de acolhimento, de preocupação também com o outro. Então, essa virtude fundamental da universidade foi exercitada nesse momento, ou seja, conciliamos conhecimento, por um lado, e solidariedade, por outro. As virtudes parecem coisas individuais, mas as instituições, por assim dizer, pensam, têm natureza. E a natureza da universidade é a natureza de uma semente de um projeto futuro de sociedade, certamente, né? Onde nós combatemos preconceitos, onde combatemos discriminações, onde produzimos saber, onde nos pautamos pela palavra, pela argumentação, pelo convencimento. Isso é fundamental. E é assim que a universidade, por exemplo, lê uma recomendação muito simples: fique em casa. O que é que pode significar fique em casa? Aí a universidade vai olhar o que é que significa casa. Casa é algo muito desigual, muito diferente. Ela não é somente lugar confortável para algumas pessoas que, nesse momento, podem estar recolhidas, quem sabe pensando em maratonas de filmes e coisas desse tipo. Casa é, para parte significativa da nossa população, um lugar com déficit de saneamento, déficit de condições efetivas, de espaço, de presença de Estado, né? Criando condições mínimas para uma vida coletiva. Então, vejam, essa é a primeira reflexão que a universidade traz, porque a gente pensa uma doença, claro, que não respeita marcadores sociais,
porque não respeita a etnia, não respeita a classe, não respeita outros marcadores, mas a nossa resposta, às vezes, pode ser marcada por limitações de gênero, por limitações de renda, por limitações de políticas públicas. Então, tem exatamente que ter um certo cuidado. Aí que a universidade vai olhar precisamente para o que é que está em jogo aí. O que é que está em jogo com esse mandamento, fique em casa. Isso é uma ordem, é uma recomendação, é algo compartilhado, é um vire-se ou é um estamos juntos, o Estado vai estar presente, políticas públicas vão aparar e criar condições para que as pessoas estejam verdadeiramente nesse espaço. Ou seja, a universidade é o lugar que lembra certos deveres da sociedade e, com isso, aponta, e isso é importante, para um cenário pós-pandemia. E a pergunta fundamental é, e algumas pessoas já dizem, não vamos ser os mesmos, vamos ser diferentes quando passar tudo isso. Será? Será que nós vamos conseguir superar marcas de autoritarismo ou o autoritarismo vai ser reforçado? Será que essa experiência agora que lembra a necessidade da pesquisa, a necessidade do investimento na educação, vai resultar num compromisso, num pacto social que apoie a educação, que apoie as universidades, ou vai continuar um certo ataque ou até uma unilateralidade no tratamento da universidade? Será que vai se compreender a universidade com essa multiplicidade de dimensões que ela tem, ou ela vai ser compreendida apenas de forma instrumental? Ou seja, o legado dessa pandemia pode ser um legado de avançar em questões relativas à ecologia, pode ser um legado de avançar em uma presença mais significativa do Estado em relação a déficits que se apresentam. Vocês veem, houve um cadastramento de pessoas que precisariam desse auxílio, pessoas que estão, portanto, numa situação desesperadora. Mais de 20 milhões se cadastraram, né? Metade deles não tem conta. São como se pessoas estivessem fora de todo o sistema financeiro, de todo o sistema que, em certa medida, parece atingir toda a sociedade, entretanto, não atinge porque é um sistema de exclusão também. Então, essa é uma oportunidade que nós temos de pensar com nossas armas, as armas do conhecimento, as armas da política pública. Então, eu queria dizer um pouco que essa é uma oportunidade de enfrentamento, né? Porque é uma oportunidade de reconhecer a necessidade de aprofundar o investimento na educação, de superar, por exemplo, as limitações que o teto do gasto colocou e que foi, em certa medida, deixado de lado, ou seja, a emenda constitucional 95 foi deixada um pouco de lado para certas ações, mas para outras ainda não. É preciso que todo o serviço público seja liberado disso. É bom lembrar que, nesse momento, também, onde você tem uma ação do vírus, há também a bactéria oportunista, que pode pensar que é o momento de atacar o servidor público, atacar certos saberes, e nós temos que combater isso com muita clareza. Ou seja, a universidade é um lugar especial para refletir sobre a pandemia, porque traz em si, na sua natureza, elementos de combate a qualquer obscurantismo, e ela precisa se preparar não para combater essa pandemia só agora. Vejam como é importante o investimento estratégico. Outros desastres podem vir e o recurso à pesquisa tem que ser permanente. Todos viram a gravidade de você não ter um investimento constante, todos viram e todos veem hoje a necessidade de ter um sistema único de saúde mais forte, mais robusto, que é o que pode nos salvar. E viram também, podem ver, como um desinvestimento nos últimos anos prejudica a nossa capacidade de resposta agora. Se nós queremos nos preparar para o futuro, as lições dessa crise mostram que não há saída para um mundo melhor sem serviços públicos de qualidade, sem universidade pública gratuita, inclusiva e de qualidade. E vejam, esse é o momento em que nós percebemos diferenças também. A crise nos afasta do ambiente das universidades e os estudantes são deixados em situações distintas. Há estudantes que têm acesso à internet, outros não têm. Há maneiras desiguais de estar enfrentando, e é preciso que a gente agora não queira dar uma resposta só para uma parte dos estudantes. Não temos que favorecer os já privilegiados nesse momento. Não podemos abandonar camadas inteiras de estudantes que têm dificuldade de acesso à educação. Temos que pensar no uso de tecnologia, sem dúvida, e muita gente está preocupada com isso.
Vamos pensar com seriedade, porque quando nós pensamos com seriedade, a gente pensa em garantir a qualidade, porque a universidade pública não pode se amesquinhar, e garantir a isonomia de oportunidades, porque não é o momento para aprofundar desigualdades que a universidade quer exatamente superar e diminuir. Então, digamos assim, esse é um momento de reflexão em que a universidade se coloca a serviço da sociedade, não apenas na área de saúde, hein? Nós nos colocamos a serviço da sociedade em várias ações concretas, ações que vão desde a produção de EPIs, a produção de álcool, ações voluntárias de solidariedade, ações efetivas de pesquisa nesse momento, para entender a nossa sociedade e compreender que ações concretas são necessárias. Eu quero cumprimentá-los aqui, na verdade, com essa agenda cheia. Eu estou com vários problemas, eu não podia deixar, porém, de fazer essa participação, né? Deixar com vocês essa ideia de que nós temos agora um exercício continuado, onde a Andifes, cada universidade deve estar perto das representações dos professores, das representações dos técnicos, da UNE, dos nossos diretórios, para que a nossa mobilização signifique a defesa da universidade como um dos elementos de resposta para um futuro onde haja uma emancipação do nosso povo, onde haja liberdade. Esse é o sinal que eu gostaria de dizer, lembrar que é um momento de enfrentamento. Eu sei que as pessoas estão preocupadas com a dedicação que os estudantes podem ter em certas ações, e fica uma lição importante. Nossos estudantes certamente estão dispostos a ser voluntários em várias ações, mas nós queremos heróis, não mártires. Nós precisamos garantir que eles estejam em ações que podem enfrentar com os equipamentos de proteção individual devidos e necessários, né, com a assistência a mais correta dos estados e, claro, do conhecimento constituído, atendendo às melhores direções. Esse é o momento em que autoridades mais legítimas se afirmam. Eu espero que fique como lição para que a gente supere o mero poder, a mera imposição, e consigamos construir medidas mais elevadas para a nossa sociedade. Um abraço para vocês, Ícaro, Marcos, Luana, né? Eu espero que tenham um debate bastante produtivo, tá bom? Professor, queria, antes de Marcos e Luana, fazer um questionamento, né? Eu acho que o senhor apontou essa questão da solidariedade nesse momento, e durante essa semana, diversas pessoas, grupos, falando sobre ensino EAD, sobre medidas que contemplem uma parte, alegando que o ensino EAD contemplaria uma maioria, né? A gente já sabe que isso do IBS não é real, porque nós temos aí quase mais de 50% da população não tem acesso à internet e nem a computador para a utilização do ensino EAD. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a medida provisória 34, que fala sobre a dispensa, o calendário letivo, né, dos 8 dias. Isso aí é uma questão. O MEC, a partir dessa MP, só deixa a gente algumas oportunidades que não é para todos, que não funciona para todos, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Veja só, isso aí eu acho que é uma questão delicada que deve ser resolvida no interior de cada universidade, né? Então, essa foi a posição que a Andifes deixou, ou seja, cada universidade deve refletir com sua cultura e dar uma resposta muito localizada. Eu vou tocar só na questão do EAD para um esclarecimento, né? A gente precisa apurar o vocabulário. As pessoas estão falando de EAD. EAD é uma modalidade particular. Não tem a ver com ações remotas. EAD, um curso EAD, é um curso inteiro EAD. Não é um curso para substituir atividades presenciais. Ele tem uma estrutura particular, ele tem bolsistas, ele tem polos presenciais, ele tem uma estrutura muito específica, né, e uma aprovação segundo os órgãos nossos. Os nossos conselhos superiores aprovam cursos específicos nessa modalidade. Não podemos confundir
EAD, com a utilização de plataformas de ensino, Moodle e outras plataformas, as mais diversas, para ações remotas. Essa é a primeira questão. Segunda questão, não confundindo, evidentemente, não se trata de substituir EAD por EAD, o ensino presencial, porque isso dependeria de toda uma outra aprovação, são cursos nossos que foram programados para uma natureza. Segundo a própria utilização de ferramentas nesse momento não pode se dar sem estudo, não se dá no improviso, não se dá apenas colocando as questões tecnológicas como uma resposta aos problemas, porque há questões relativas a conteúdo, a técnica, a forma do que é ministrado, que dependem de aprovação e de reflexão por nossas instituições. Não é oferecer os meios e dizer faça de qualquer jeito, não pode ser assim. É claro que ninguém está dizendo faça de qualquer jeito, vamos ser sinceros, honestos, eles estão querendo procurar que se faça da melhor forma. O problema é que essa melhor forma se dá com um certo planejamento, se dá respeitando a natureza da universidade e garantindo a qualidade da universidade. Isso é que é o que nós temos que garantir nesse momento, no momento que está se colocando algo sério, porque nós estamos enfrentando uma situação única, nova, surpreendente, e por isso mesmo nós temos que estar preparados para enfrentar esse debate correspondendo a certos princípios. O princípio da qualidade é um fundamental, precisa ser garantido. O outro princípio é a isonomia de oportunidades. Esse é fundamental porque faz parte da nossa missão, né, de fazer com que a universidade não apenas tenha uma expansão de vagas, mas tenha uma autêntica inclusão. Não pode haver uma universidade pública que desconsidere as medidas próprias a uma autêntica inclusão. E é bom lembrar, estamos com 20 e poucos dias, né, de suspensão. O calendário letivo não precisa coincidir necessariamente com o ano civil. Nós temos, é melhor garantir o calendário com qualidade do que simplesmente ter uma resposta mais apressada. Mas isso, eu insisto, essa é uma resposta que eu estou dando pensando na UFBA, no modo como a UFBA refletiu. A outras universidades têm outros recortes. É preciso que respeitemos e compreendamos a autonomia de cada universidade. Ao fazermos isso, ao compreender a capacidade de cada universidade da sua resposta, também não podemos desejar que alguém imponha uma solução como a única solução, desconsiderando a cultura, a compreensão que autonomamente a universidade exerce acerca do que deve ser o seu destino. Tá bom, Ícaro? Arrasou. Preciso ir. Valeu. Perfeito, professor. Grande muito abraço obrigada. A gente agradece muito pela sua presença, enriquecendo o nosso debate. Bom estar com vocês, viu? Prazer. Contigo também. Tchau. Tchauzinho, professor. Tchau, tchau. Ô, Luana, eu acho que pode ser interessante a gente saber um pouquinho como é que está funcionando aí no Pará, dentro desse processo pandêmico, né? Como é que está a realidade local aí, e para a gente ter um papo também entre a gente enquanto estudantes. Como é que está essa situação? Bom, aqui, desde o dia 18 de março, a maioria não só das universidades, como também outras instituições privadas de ensino superior e escolas suspenderam as atividades, né? E, basicamente, dentro da universidade pública, há suspensão sem previsão de retorno enquanto durar toda essa situação pandêmica, né? Mas, para quem é de instituição privada, a utilização de meios virtuais já é uma realidade. Assim, a maioria das instituições de ensino superior implementaram, inclusive a que eu estudo também implementou a questão dos métodos virtuais. Só que aí isso gera justamente aquele problema, porque não necessariamente toda a comunidade acadêmica que está estudando numa instituição de ensino superior tem condições de materiais de estar acompanhando essas aulas, né? Então, existe uma grande dificuldade para que a gente esteja, a maioria dos estudantes acompanhando. Muitos alunos dependem necessariamente do ambiente, de todos os recursos que oferecem dentro das instituições superiores. Por exemplo, na minha instituição de ensino, foi disponibilizado o laboratório de informática, os computadores da biblioteca, de todos os polos.
ok, mas a gente está numa situação onde requer que a gente tenha um distanciamento social. Então, você não pode esperar que necessariamente a pessoa que não tem, porventura, a internet de qualidade em casa, o aparelho, o celular, muitas vezes pode não suportar aquela plataforma, ou então ele não tem um computador que possa estar utilizando, tenha que se deslocar da sua casa. Muitas vezes moram em bairros periféricos e tem que pegar transporte coletivo, e daí se expõe ao risco, tem que entrar dentro do estabelecimento, provavelmente não vai ser a única pessoa que vai precisar, então não necessariamente isso daí vai estar blindando esses alunos que têm uma condição financeira e que não têm certos bens materiais para estar acompanhando, não necessariamente isso daí vai estar sendo seguro para eles, né? Então, é problemático, e isso é o caso da minha instituição de ensino. Outras instituições de ensino não estão, não disponibilizaram. Então, daí fica aquela grande dificuldade em que o aluno, de repente, tem todas as suas aulas colocadas virtualmente, os meios de avaliação vão ser tocados de forma virtual, e daí tem sempre a possibilidade de ter um prejuízo, principalmente para aquelas pessoas que estão à margem, né, dessa realidade social que a gente encontra dentro das instituições de ensino superior, que a gente sabe que são realidades muito discrepantes. Assim, principalmente no meu caso, né, que sou estudante do ProUni, e também outras pessoas que são bolsistas dentro da universidade, são as que mais sofrem com essa questão de estar utilizando as plataformas virtuais. Tem uma questão que eu acho interessante, né, na relação privada, né, de ensino, que é a dificuldade de alguns estudantes em correr atrás, né, o tempo todo, né? É sempre uma luta muito meritocrática, de que nós, na nossa plataforma, você, enquanto estudante, é obrigado a entrar na nossa plataforma, e não se pensa se esse estudante tem internet, não se pensa se esse estudante tem computador. Eu acho que é o real ponto problemático do ensino EAD, principalmente no que tange às relações privadas. Eu não sei se vocês viram, mas já está nas redes, a União Nacional dos Estudantes, junto com as outras entidades estudantis, lançou um plano emergencial, né, que consta algumas propostas. Uma delas é a redução da mensalidade para os estudantes de ensino privado e também a discussão sobre essa modulação entre modalidade presencial e modalidade EAD. Né? No plano emergencial, a gente coloca que, caso todos os estudantes não tenham acesso à internet ou às ferramentas para o ensino EAD, essa modulação deveria ser inviabilizada. Né? A nossa avaliação é justamente essa, de que se o estudante não tem condição de ter a aula naquela plataforma, por questões estruturais, todos os estudantes devem ser inviabilizados de ter essa modulação, que a gente pense possibilidade de readequar o calendário, né? Acho que como o professor João falou, o calendário letivo, ele não confirma que o ano começou em 2020, o calendário tem que terminar em 2020. Né? Pode haver modificações, principalmente no que tange à situação que nós estamos vivendo, né? Então, a gente vem recebendo muitas mensagens da galera que é ensino privado. Há uma grande dificuldade, principalmente não só que tange ao direito à educação, mas ao direito do consumidor. Porque, por exemplo, Luana, ela é do ProUni, mas o estudante que não é do ProUni, né, que trabalha ali ou de 8 até mais, né, tem estudante que trabalha 2 turnos por dia para pagar a universidade. E esse estudante que paga a universidade na modalidade presencial receber o serviço obrigatoriamente na modalidade EAD, sem que haja minimamente modulação bem dessa mensalidade, atentar contra o direito do consumidor desse estudante. Então, assim, há alguns pontos que não só aborda sobre o direito à educação, mas outros direitos que estão em torno, né, principalmente no que tange à relação privada. E aí tem um ponto que, em diálogo
com as centrais sindicais, em diálogo com outras figuras a nível nacional, trabalhadores da educação, pensar também esse direito do trabalhador. Então, é um misto de sujeitos, como o professor João aponta, que precisa ser observado nessas relações, né? É o estudante, que não tem, muitas vezes, acesso à ferramenta para garantir a educação a nível AD, a universidade que garante o fornecimento daquilo que esse estudante fez o contrato, né, que é a educação na modalidade presencial, e é esse trabalhador que pode sofrer diante desse processo, por exemplo, de desconto das mensalidades. Então, mais do que nunca, é importante que a gente pense essa educação como um misto de relações, né? E é muito importante... Entre estudantes, trabalhadores e a própria universidade. Não querendo te interromper, Ícaro, mas é muito interessante essa questão da gente ter que pensar, porque muitas vezes a gente, enquanto estudante, pensa na nossa realidade, pensa na nossa relação, no caso dos estudantes de instituições de ensino superior, na relação de consumidores, mas também a gente tem que ter um olhar atento, né, e ter sensibilidade para entender também que isso pode implicar na questão dos profissionais. Por exemplo, recentemente, aqui em Belém, teve uma instituição de ensino superior que tradicionalmente era de curso presencial e demitiu em massa vários professores da casa porque ia implementar um certo percentual do curso EAD, né? Inclusive matérias obrigatórias na modalidade EAD, quando, na verdade, aqueles estudantes entraram lá buscando o ensino presencial, que a gente sabe que tem suas diferenças. Quando você opta por um ensino presencial, porque você se identifica com aquela modalidade, você se identifica com os benefícios, você quer consumir aqueles benefícios, né? Então, se antes de ter uma circunstância pandêmica, toda essa situação que a gente está vivendo, já existia, né, um grande debate sobre essa questão da mercantilização da educação, que a gente olha você querendo cada vez mais baratear os custos, não querendo dar o salário digno que os professores, muitas vezes, que têm trajetórias acadêmicas riquíssimas, mas você não quer arcar, você não quer valorizar, você quer, na verdade, ter uma redução de custos, mais alunos, sempre naquela lógica de mercado, né? E sem se atentar para a qualidade. Então, existe um receio também, e a gente precisa ter esse olhar para que buscar a redução das mensalidades, né? Também que isso não vá, justamente, como tu colocas, interferir, né, na questão da garantia do emprego daqueles funcionários que já estão inseridos ali no meio, na relação das instituições de ensino. Sim. E aí, só... Marcos. Quer eu Fala, Marcos. Tá. Não, ia falar que quando a gente fala também na questão do EAD e da questão do acadêmico, da manutenção do calendário, dessa adequação que, como o professor falou, é uma realidade que já não é exatamente uma coisa incomum para a gente está acostumado a ter que, às vezes, repor aula em períodos que, enfim, até o calendário acadêmico descompõe com o calendário do nosso ano, né? Mas eu acho que é uma preocupação muito legítima, acho que ninguém quer atrasar o ano, ninguém quer perder um ano da faculdade, acho que todo mundo tem essas questões, mas eu acho que quando a gente coloca o EAD e a gente coloca a tecnologia nessa perspectiva de repor aula e tendo como prioridade a manutenção a qualquer custo, né, a prejuízo dos estudantes que não têm acesso pela simples manutenção do calendário letivo, eu acho que cabe um questionamento também sobre como que os estudantes entendem, como que a universidade entende também o seu próprio papel, né, no sentido das prioridades. Quando a universidade ela tem o papel claro de formar os estudantes, né, de fornecer uma formação profissional e de formar profissionais para o mercado, né, para a sociedade, na verdade, mais, né, para a sociedade. Mas a gente não, eu acho que num momento como esse, a gente pensar a tecnologia simplesmente para manter o calendário é se distanciar da função primordial da universidade, que é pensar soluções e fornecer soluções para os problemas que a nossa sociedade vive.
Então, num momento como esse, de uma crise de saúde e de questões tão complexas, que a gente tivesse a prioridade e a perspectiva da tecnologia, das atividades, não necessariamente do ensino EAD, mas da interação entre a universidade e os estudantes pelas vias eletrônicas, a perspectiva é simplesmente manter o calendário acadêmico, mas de que a universidade estivesse próxima, de que ela consiga atender a demanda dos estudantes, esses que são assistidos, esses que podem estar passando por dificuldade para sustentar, e também para que a universidade consiga organizar esse corpo que é tão amplo dela, de técnicos, de professores e estudantes, em prol de uma coisa que é maior, que é dar uma contribuição para a sociedade nesse momento. Então, seja por rede de solidariedade, como o professor falou, seja por atividade de educação, tem alguns casos interessantes. A UFMG, eu vi recentemente que tem um projeto muito interessante, que eles pegaram os estudantes da saúde e abriram um processo voluntário para os estudantes se inscreverem, e numa parceria junto com a prefeitura, esses estudantes estão fornecendo informação por telefone, informações básicas mesmo, né? Eles recebem uma formação sobre o coronavírus e eles atuam junto da prefeitura nos canais oficiais, ajudando a informar a população sobre as medidas, sobre os sintomas, sobre onde ir, quando ir. Então, eu acho que pensar a internet e essas possibilidades de interação simplesmente na perspectiva de manter o calendário acadêmico, né, por mais que ele tenha muito grande, é restrito, né, o que a universidade pode fazer nesse momento. E aí a gente pensa... Talvez, acho que pensar Queria mais nessa mandar... extensão, né, de como a universidade dialoga com a sociedade como um todo. Aqui na UFBA também tem o número 155, que é um número de informações do coronavírus, parceria com o Estado. Sobre isso que Luana falou, e você tem, eu acho que uma das questões que a gente tem que pensar também é a tarefa do Estado, né, nesse momento. E o Estado precisa entender que deve ter uma função central na defesa da educação e da proteção desse direito dos trabalhadores também. Então, por exemplo, pensar alternativas como abrir a folha de ponto dessas universidades privadas durante o período da pandemia, para que a gente não tenha uma demissão em massa. Também pensar possibilidades do ponto de vista de tributação. Enfim, várias possibilidades que devem ter como função central o Estado, né? E justamente para que a gente não responsabilize esse estudante, não responsabilize a fornecedora, né, do serviço, não responsabilizar as empresas, colocar o Estado central. Eu acho que nesse momento pandêmico a gente está percebendo com muito mais nitidez que a função do Estado é central, que é o Estado que vai possibilitar renda básica para que as pessoas não morram de fome, é o Estado que vai possibilitar mecanismos de proteção ao direito do trabalhador. Então, o Estado tem que estar na centralidade disso aí. E o que me entristece é que a gente tem um governo federal omisso, irresponsável, com um presidente ignorante, né, que não escuta, inclusive, os quadros técnicos que estão dentro do seu governo. E isso nos gera preocupação, né? Aí eu queria que a gente falasse um pouquinho desse cenário nacional e desse governo federal em relação à educação. Queria trazer rapidinho para ti uma pergunta, Ícaro, nosso diretor da Uni. Pergunta da Camila: qual a posição da Uni sobre a gravidade no momento que vivemos? E aproveitar também para mandar um abraço para Cléa Mota, Flávio Lawande, Vera Lucena, e agradecer também os comentários da Duda, da Matheus Campos Vieira, Lúcio Rodrigues, Leila Regina, Rogério Matuque e Zelda Reis, que estão acompanhando a gente, tá? E que tu falasse um pouquinho mais sobre o posicionamento da Uni. Eu vi que a Uni fez um plano emergencial, né? E queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Então, resumidamente, o plano emergencial da Uni pensa um tripé, né? Primeiro, a defesa do direito à educação. Segundo, o diálogo sobre a democracia e o acesso a essas ferramentas para possibilitar o direito à educação. E terceiro, o direito à saúde dos estudantes. Tem um tópico, inclusive, interessante,
que Marcos abordou logo no início do vídeo, sobre a questão dos estudantes de medicina, enfermagem, estudantes da área da saúde, né? Que a UNE afirma que esses estudantes sejam os últimos a serem chamados na lista de espera, caso precise, né? Entendendo mesmo a garantia da saúde dessa galera que está se formando ainda, que está estudando ainda e que precisa ter uma segurança ali na sua saúde para que consiga ter a formação do seu curso. Do ponto de vista da política, a UNE lançou uma defesa, né, pelo Fora Bolsonaro. Há discussões acerca desse debate, né, entre a direção da União Nacional dos Estudantes. Para além disso, vem trazendo a importância da gente fazer um debate central da defesa do Estado nesse momento, né? O Estado ele tem que estar na centralidade das discussões nesse estado pandêmico e pensando também na proteção da educação pós-pandemia, né? Porque muitas ferramentas, muitas saídas que o governo federal vem possibilitando, vem colocando, pode ser também um perigo para a gente depois que essa pandemia passar. Por exemplo, a questão dos estudantes de saúde ter a sua formação concluída com 75% do internato ou do estágio, né? Isso é uma discussão que pode ser perigosa, porque nós estamos falando de uma mão de obra que vai estar ajudando no processo de contenção do contágio do vírus, no processo de proteção à saúde da população em geral, mas nós estamos falando também de uma formação, né? De uma qualificação da educação. Então, a gente precisa ponderar algumas alternativas que esse governo federal vem colocando. Eu acho que, do ponto de vista geral, nós precisamos ter ciência e nitidez de que esse governo federal não nos representa, não representa a classe trabalhadora, não representa a classe dos estudantes. É um governo que, desde o início da sua execução, vem querendo privatizar a educação, né? Vale lembrar da iminência do Futurice, né? Que foi um dos pontos principais que o governo federal apontou, né? Logo no início do governo Bolsonaro. Um segundo ponto que a gente consegue perceber também, a falta de qualificação técnica desse governo, o erro crasso que aconteceu com o Enem, né? Foi um escândalo internacional, diversos estudantes foram afetados por conta de uma irresponsabilidade do governo federal em relação ao Enem. E mais, atualmente, o governo lançou um calendário, né, uma proposta de calendário do Enem. Nós estamos pedindo que o Enem seja adiado, que a gente não tenha esse calendário executado. Não tem como a gente pensar um Enem nem online, não tem condição da gente pensar um Enem, mesmo em ferramentas online, dentro de um país onde mais de 58% da população da zona rural não tem acesso à internet, dentro de um país onde somente 65% da população geral tem acesso à internet, e esses estudantes que não conseguirão ter acesso à internet, o que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar esses estudantes em aglomerações dentro de escolas para fazer prova? Então, assim, é preciso pensar que, infelizmente, né, nós fomos surpreendidos por uma pandemia, por um vírus que a gente não imaginava que geraria resultados como um grande ciclo de contágio e geraria isolamento social, mas é preciso entender a materialidade do momento, né? Nós precisamos, nesse momento, segundo os órgãos de saúde, segundo os quadros técnicos, médicos, enfermeiros, nós precisamos estar isolados, cuidando da gente. O governo precisa criar ferramentas, e quando eu falo governo, eu falo o Estado como um todo, né? A União, os estados e municípios precisam criar ferramentas para possibilitar com que essas pessoas estejam em isolamento, se protegendo, recebendo uma renda mínima para sobreviver, para se alimentar, para beber sua água, para pagar suas contas. Eu acho que é preciso solidariedade entre todas as pessoas, né? Aqueles que são donas de empresa precisam entender que as suas contas e os seus pagamentos vão precisar demorar um pouquinho para chegar. É preciso dar uma parada real,
né? Porque senão a gente vai entrar em um processo de mais empobrecimento, um processo de precarização do trabalho, um processo de precarização da educação, de mercantilização que não vai gerar ponto positivo para ninguém. Eu queria, Lua, aproveitar essa discussão para trazer um ponto que acho que não é diretamente ligado à educação, mas que é relacionado aos projetos de extensão que acontecem nas universidades, né? Assim como nós temos projetos como o Marco citou em Minas, nós temos aqui na Bahia, na UFBA, em relação à saúde, existe núcleos, órgãos e institutos em cada universidade que vem pensando a situação prisional nesse momento. Nós estamos em estado de calamidade, a pandemia do coronavírus tem alto contágio e nós temos a situação das prisões, uma grande crise sanitária que não se inicia nesse momento pandêmico, mas que já é denunciada, inclusive, a organismos internacionais, né? As prisões desse país têm esgoto a céu aberto, né? A grande maioria das pessoas que estão dentro das prisões estão em estado de saúde debilitados, né? Com hipertensão, com tuberculose, com HIV, e a gente precisa, enquanto estudantes, também pensar nessa parcela da população da qual é negada ao ensino, da qual é negada à saúde, da qual é negada ao trabalho. Então, eu queria aproveitar esse momento também para fazer essa lembrança. O Observatório de Prisões daqui do Estado, aqui do Estado da Bahia, lançou uma nota, enviou para o STF, para o CNJ, para os TJs de alguns estados. Em outros estados também vem tendo mobilizações acerca desse tema. E como nós estamos na Diretoria de Direitos Humanos, a gente vem defendendo que as prisões sejam esvaziadas nesse momento, né? Que a gente tenha, aos poucos, com responsabilidade, logo, ferramentas para proteger a saúde dessas pessoas que estão ali dentro, que cometeram crimes, cometeram atos ilícitos, cometeram infrações, mas que não deixam de ser pessoas. E quando a gente entra em um estado pandêmico como esse, a gente precisa ter mais solidariedade, colocar a mão no coração e entender que todas as pessoas precisam de saúde, precisam de respeito, precisam viver, né? Diferentemente do governo federal, nós precisamos apontar uma política que cuide de gente, que cuide de vida, que faça as pessoas viverem, né? E não morrerem dentro desse estado necropolítico que esse governo federal vem apontando. É muito importante essa lembrança sobre essa questão do sistema prisional, né? Inclusive, coincidiu de hoje a gente recebeu a notícia do primeiro caso de Covid-19 dentro de uma penitenciária aqui de Belém, né? Foi confirmado, ainda não foi contabilizado oficialmente pela CESPA, mas que a gente já tem esse resultado e a SEAP já ia entrar com pedido para o juiz de execução penal para que todos os internos daquela instalação que eles pudessem cumprir prisão domiciliar, que na verdade foi uma recomendação que a gente viu, né, do próprio STF e que infelizmente foi derrubada, né, mas que porque a gente tem essa questão das prisões com uma grande desumanidade em relação àquelas pessoas, aquele sentimento de que aquelas pessoas não simplesmente não são cidadãos, eles são subcidadãos, eles estão sempre à margem, eles não têm que ter garantidos os mesmos direitos dentro daquela lógica punitivista que a gente sabe que funciona o nosso sistema penal. Trazer mais alguns comentários aqui do Roberto Júnior, Ícaro Jorge, grande militante do movimento estudantil baiano, que alegria ouvir essas contribuições. Divino também comentou aqui, boa noite, vocês são importantes para a juventude. E Antônio César Carneiro Souza, existe uma parcela minoritária da sociedade que ainda está presa à fantasia bolsonariana e fecha os olhos para a realidade. Né? E Lélia Paiva trazendo aqui parabéns para a juventude, parabéns Juventude Lúcida. Então, muito obrigada pelos comentários. Muito importante essa interação, a gente fica muito feliz de estar tendo essa participação, né? Para discutir um tema tão importante aqui, vários temas tão importantes que se misturam, porque a gente sabe que
essa questão da pandemia afeta todo mundo, afeta os estudantes, afeta a classe trabalhadora, afeta o nosso sistema prisional, e não tem como esses temas eles não terem um ponto de interseção, né? Tá tudo interligado. Sim. E a educação termina sendo esse ponto de interseção, né? Sim. Essa questão, por exemplo, da questão prisional. A educação é ponto de remissão de pena. Os presos que estudam conseguem ter seus dias remidos na pena. Então, termina que a educação está ligada a tudo e está interseccionado com todos os temas. Com certeza. E Marquinhos queria falar alguma coisa que se segurou. Não, eu ia fazer, mas é uma reflexão assim, geral também. Não sei como que está nosso tempo aí, mas acho que também sobre esse nexo assim, mais geral do que essa pandemia tem num cenário tão triste e complicado, que tem gerado tantas mortes, tanto problema na vida das pessoas. O que a gente pode... A reflexão que a gente pode tirar sobre a questão... você falou da questão do Estado e estudante de saúde, né? Entra em uma questão acho que é crucial da saúde, que é um modelo de saúde que dá conta, um modelo que possibilita a gente lidar com de crise como esse e que possibilita também no cotidiano que a gente garanta de fato saúde para a população, né? Eu acho que essa crise do coronavírus, essa pandemia, é uma coisa, isso tudo é uma coisa muito nova para a gente. Eu acho que a maior parte da nossa gente nunca imaginou um cenário, poderia ter um cenário assim, de ter uma doença, uma coisa nova que está vindo, que vai vir, a gente não sabe, e a gente sabe que não vai ter como evitar, e a gente se vê refém da situação, né? Tendo que ficar em casa, tendo que se isolar, deixar as atividades cotidianas em prol da vida das pessoas, né? E a questão da saúde é da questão do modelo de saúde que compreenda que a saúde ela nunca pode ser entendida como um bem individual. A saúde, eu faço iniciação científica também na saúde coletiva, e a questão da saúde como um processo e como uma coisa construída coletivamente é a única forma de entender que compreende e que permite que a gente entenda de fato a situação. A gente pensar na saúde como na saúde privada, na saúde dos planos de saúde, a saúde na perspectiva individual não responde aos problemas que a gente vive hoje. Porque hoje eu acho que está muito todo mundo que a medida individual e o meu cuidado em saúde específico não é suficiente para garantir a minha saúde. Que a contenção da epidemia ela não tem como ser feita num consultório privado de saúde ou no hospital. A contenção da epidemia de coronavírus ela tem que ser feita por política pública, articulada com os entes, com o governo federal, com o estado, com os municípios. Porque se a gente não garante a renda para as pessoas ficarem em casa, se a gente não garante testagem para todo mundo, se a gente não garante equipamento de proteção para os trabalhadores, se a gente não pensa isso como política pública, a gente não tem nenhuma possibilidade de lidar com essa pandemia, né? Eu acho que o que já era muito claro, nessa pandemia a gente tem uma nova oportunidade de refletir que a saúde não pode ser mercadoria, ela não pode ser privada, porque ela não pode ser comprada, ela não pode possuir uma pessoa só, né? Que a gente precisa mais que pessoas com direito a sociedade que confunde como um processo social coletivo, né? Então a gente pensa, e aí eu acho que isso ajuda a gente a pensar também em todas as medidas que a gente passou. Quando a gente fala no isolamento social, naqueles que vão fazer, quando a gente fechou a universidade, mantendo os estudantes a princípio, a primeira coisa a cair foram as aulas, né? Depois pensou em como ia se tocar as atividades administrativas e tudo. Quando a gente traz o estudante para casa, a gente não está pensando na proteção e no direito do estudante a ter a saúde, mas a gente está pensando no impacto e na necessidade de retirar a populacional para proteger todo o entorno, né? Então, eu acho que a pandemia ela mostra isso com muita clareza, que hoje a gente não consegue pensar na nossa saúde de forma individual. Não adianta que eu tome as medidas, que eu me proteja simplesmente, que a única forma de garantir saúde para as pessoas
é num processo coletivo, né? Onde a gente entenda que a nossa saúde, a saúde de todo mundo está interligada, né? A gente é um ecossistema, né? Não existe forma, e eu acho que é uma oportunidade de afirmar que o único modelo de saúde que pode garantir saúde para a nossa população é um modelo de saúde pública, universal, gratuito, que é o que a gente defende cotidianamente, né, na luta pelo SUS. A gente vai precisar, hoje, mais do que nunca, vai precisar continuar defendendo aí por muito tempo, né? Arrasou. Lua, antes de finalizar, eu queria ler um poema para que a gente tenha uma energia aí para continuar nessa luta, fazendo movimentação. Eu estava olhando aqui, inclusive, esse livro, que é um livro de uma editora daqui, de Salvador, que é O Diferencial da Favela. É da editora Galinha Pulando e tem parceria com o Sarau da Onça, que é um sarau que acontece aqui na cidade, mas que tem conhecimento a nível nacional. E aí eu achei uma poesia de Amanda Kese sobre silenciamento, necropolítica, e aí eu queria dar uma lida. Tentar calar a minha voz, dizendo-me que eu não posso, que eu não sou capaz. Tentaram fechar os meus olhos, que era para eu não ver quem realmente sou. Escondendo de mim as histórias dos meus antepassados, fazendo com que isso não fosse parte de mim. Tentaram tapar os meus ouvidos, que era para eu não ouvir a realidade da minha cidade. Não posso deixar com que isso aconteça. Deixar que eles tomem conta das nossas vidas, e quando eu digo eles, são aqueles que matam, que exterminam e roubam, sem nem dar voz de tanto. Quem tem que mandar nossas vidas somos nós. Cansei de sobreviver, cansei. Eu quero viver. E sim, somos os filhos da revolução. É uma poesia de Amanda Kese, e eu acho que simboliza muito o papel que nós, enquanto seres humanos, enquanto pessoas, enquanto jovens, enquanto estudantes, enquanto trabalhadores, nesse estado pandêmico, precisamos levar até terminar esse momento pandêmico e para pós-pandêmico também. Que a gente não se cale mais perante as opressões, que a gente não se silencie mais perante a violência e que a gente se coloque enquanto filhos da revolução, pela história que esse país tem, né, contra a ditadura, contra os organismos silenciadores, e que a gente possa fazer, pouco a pouco, a luta que a gente precisa fazer, seja na saúde, seja na educação, seja no campo jurídico, seja no legislativo, onde quer que seja. E aí eu ia só ler essa poesia e agradecer a todo mundo que compareceu, ao Marcos, e passar para a Luana para ela finalizar na nossa live aí, o nosso Vida ao Vivo. Que a gente saia dessa situação cada vez mais fortalecido para fazer as transformações que a sociedade precisa. Eu queria terminar aqui mandando um beijo para Tassiano Valério, Vinícius Santiago e Emily Galvão, e agradecer também os comentários do Miguel Intra e Luiz Carlos Fidelis, e agradecer também vocês, meninos, agradecer ao professor que não pôde continuar, professor João Carlos, mas que deu uma grande contribuição para o nosso debate. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada, Marcos. Muito obrigada, Ícaro. Valeu.